O exército chinês iniciou nesta terça-feira exercícios ao redor da ilha de Taiwan. A informação foi confirmada pelo coronel Shi He, porta-voz das Forças Armadas Chinesas. Segundo o porta-voz, o comando militar organizou seu exército, marinha, forças aéreas e de foguetes para se aproximar de Taiwan por várias direções. Xi disse que os exercícios servem como um aviso severo e uma forte dissuasão contra as forças separatistas que defendem a independência de Taiwan e são uma ação legítima e necessária para salvaguardar a soberania e a unidade nacional da China. O Ministério da Defesa de Taiwan informou que foram identificados 19 navios chineses operando em torno da ilha no início da manhã desta terça-feira. Segundo o governo de Taiwan, os navios da Marinha Chinesa, liderados pelo porta-aviões Shandong, foram detectados em 29 de março, entraram na zona de resposta da ilha na segunda-feira e estão sendo monitorados desde então. E aí eu já pergunto para Duda Teixeira se esses exercícios militares são de fato uma ação legítima da China. Oi, Inácio, boa tarde. Não é legítimo de maneira alguma. A Taiwan é um país soberano, independente, que tem um governo próprio. Mas por que a gente está vendo essas coisas agora? Porque a China, vamos dizer, a China não, né? Os membros da cúpula do Partido Comunista Chinês acham que Taiwan, na verdade, pertence à China, trata Taiwan ali como uma província rebelde e eles entendem que um dia vão invadir Taiwan e pegar Taiwan para eles, né? Então, esse é o pano de fundo. Então, é claro que alguns países, vários países, os Estados Unidos, tal, meio que para conseguir fazer comércio com a China, disseram que topam essa história de que só existe uma China, né? Os Estados Unidos admitiram isso, o Brasil também. Mas os Estados Unidos, por exemplo, tem uma ação dúbia, do tipo, olha, a gente entende que Taiwan é uma província rebelde, só existe uma China, mas a gente vai ajudar Taiwan militarmente. Esses exercícios militares, eles acontecem de tempos em tempos, e é meio que uma mensagem que a China manda do tipo, olha, parem de ficar ajudando Taiwan, né, porque esse terreno é nosso, uma hora a gente vai vir aqui e tomar posse dele. Por que a China está fazendo isso agora? Primeiro, a gente tem um presidente de Taiwan, que é o Lai Ching-te, que tem dito ali mais coisas, olha, a China é uma força exterior, agressiva, nós precisamos salvaguardar nossa independência. Isso aí irritou, de fato, o pessoal lá do Partido Comunista Chinês. Então eles mandam esses drones, avião, caça, navio, mas sempre a uma certa distância ali para que realmente não aconteça uma guerra. Então existe esse cuidado aí. Mas teve uma outra coisa que aconteceu, que claro, o governo Trump, que começou agora em janeiro, e a gente teve uma viagem do Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, ao Japão. E a administração, o governo Trump, o Pete Hegseth, também, posso citar aqui o secretário de Estado Marco Rubio, eles têm uma postura muito dura com a China, né? Eles entendem, ao contrário da Rússia, eles são tchutchucas com a Rússia, né? O Putin pode fazer tudo, eles vão lá e ainda criticam o Zelensky. Mas no caso da China, essa ala trumpista tem uma ideia de que a China é um perigo, uma ameaça, sim, porque a China quer o domínio global e pode passar os Estados Unidos ser, de fato, a maior economia do mundo. Então, eles veem realmente a China como um risco. E aí o Pete Hegseth foi para o Japão faz poucos dias e disse lá, olha, nós estamos aqui com o Japão, compartilhamos com os japoneses esse ethos guerreiro, porque nós vamos fazer frente à ameaça chinesa, inclusive lá no Estreito de Taiwan. Então, os americanos têm dado muito apoio, não só ao Japão, mas também a Taiwan. Isso irritou a China e a China faz o que ela costuma fazer, que é ir lá e mandar esse monte de navio, um monte de caça. Fazem isso de tempos em tempos,
né? Mas agora é a primeira vez que a China está testando o Trump, né? Eles vão ver agora como é que o Trump vai responder, porque o cálculo da China não é se um dia eles vão invadir Taiwan, mas qual é o melhor momento de fazer isso. E eles estão calculando se é no momento do Trump ou é melhor esperar um pouquinho mais. Lembrando que o Trump tem as suas próprias, digamos assim, ambições expansionistas, então eles estão testando, talvez, você me corrija aqui rapidamente, que talvez eles estejam vendo se o Trump também não entende que, de repente, Taiwan não é tão estranho ser reincorporado pela China, já que o próprio Estados Unidos vive flertando com Groenlândia, até o Canadá em tom de basófia, mas vai saber, né, Duda? Acho que os Estados Unidos têm essa pretensão de pegar a Groenlândia ou o Canal do Panamá, tá? Eu acho que isso é só coisa que eles jogam ali na imprensa, na mídia, para mudar um pouco o foco e também da parte do vice-presidente americano, o J.D. Vance, jogar essa ideia de que os Estados Unidos podem dominar, invadir a Groenlândia, é mais uma maneira de tirar o foco da invasão russa da Ucrânia, né? Então, mais ou menos a ideia é, olha, se os Estados Unidos podem invadir e dominar a Groenlândia, então realmente não faz sentido reclamar da invasão russa da Ucrânia. Acho que é mais ou menos essa confusão que ele tenta criar aí no mundo. Pois é. Agora, mudando de assunto levemente, Duda, você sugeriu uma análise publicada na Cruzoé, enviar a primeira-dama Janja para a Argentina para ter uma lição com o Javier Milei. Como é que surgiu essa ideia, esse conceito de Janja e Milei? Olha, Inácio, eu conto aqui com a ajuda dos meus colegas, do Murilo Pavini, que cuida aqui também da produção e coordenação do Made in Brasília, e eu estava fazendo uma matéria, na verdade, sobre o Milei conseguiu reduzir a pobreza na Argentina em 14 pontos. O que ele fez? Ele basicamente controlou a inflação. Se você controla a inflação, o salário que as pessoas ganham não derrete ao longo do mês, o dinheiro preserva o seu valor e as pessoas têm mais dinheiro para comprar bens, para comprar alimentos. Então a inflação sempre beneficia todo mundo, mas principalmente as pessoas mais pobres. Estava aqui escrevendo essa matéria e o Murilo sugeriu, poxa, a Janja fazendo viagens pelo mundo inteiro, né? Vai para o Japão, vai para Paris, nessas viagens que ela diz ali que ela está mobilizando as primeiras damas do mundo para combater a pobreza e acabar com a fome. Será que não é o caso, então, de mandar a Janja lá para Buenos Aires? Eu falei, Murilo, você tem toda a razão, né? Porque o que resolve ou reduz a pobreza não são esses programas assistencialistas, né? Pé de meia, Bolsa Família. Isso aí até alivia um pouco a situação no momento, mas não é o que realmente tira as pessoas dessa situação. O que tira as pessoas dessa situação é realmente controlar a situação macroeconômica. O Milei está conseguindo fazer isso, derrubou a inflação, derrubou os juros, faz isso reduzindo os gastos do governo, todo mundo tem que gastar menos do que arrecada, e aí você cria situações, né? Cria um ambiente em que, se você consegue fazer a economia crescer, a economia privada, você consegue gerar empregos e aí todo mundo sai ganhando. Diferente da abordagem que a gente tem hoje aqui no governo brasileiro, né? Que é só tentar fazer a economia crescer de uma maneira anabolizada, com o governo dizendo onde tem que acontecer os investimentos, quais grupos devem ser privilegiados, mas que tem uma consequência que é a inflação, juros altos, e aí todo mundo acaba sendo prejudicado. O Milei vai um outro caminho que tem a ver com essa ideologia libertária dele e está dando muito certo, né? Ele assumiu em dezembro de 2023 e já é uma queda muito forte da pobreza na Argentina. Aliás, uma coisa que está nessa matéria que você brilhantemente escreveu e com a ajuda do Murilo Pavini, é que a taxa de pobreza já caiu abaixo daquela que ele pegou do peronismo, porque muita gente vai falar, não, mas caiu a pobreza porque ele tinha levantado a patamares estratosféricos, tinha chegado a 52% e agora caiu a 38%, mas lembre-se que ele pegou a 41% e uns quebradinhos, não é isso? E é claro que ele fez um ajuste
muito forte, ele demitiu muita gente no governo, ele acabou com as obras públicas, então isso trouxe um problema, né, para as pessoas, para os argentinos que perderam o emprego, a economia teve uma queda, então é uma coisa dolorosa no início, mas uma vez que ele consegue acertar a macroeconomia, reduzir a inflação, reduzir os juros, aí os benefícios vão aparecendo lentamente, ou nem tão lentamente assim, né? Essa comparação de uma queda de 14 pontos aconteceu em 6 meses, então é um retorno muito rápido que ele está tendo. Aqui no Brasil a gente tem o Lula falando que não, a gente vai colher, vai colher, vai colher, a colheita nunca chega, né? E na Argentina a colheita já está acontecendo. E, rapidamente, eu acho que se a Janja fosse para a Argentina, ela não ia ter uma primeira-dama se encontrar, ela se encontraria com a primeira irmã, né? Que é a mulher, a irmã do Milei é extremamente ativa. Ela é a chefe de gabinete. O Milei teve uma namorada, ele foi eleito, ele tinha uma namorada que era uma moça artista de televisão, muito famosa, mas acho que foi já no ano passado que eles terminaram a relação, por enquanto ele está solteiro, então é isso mesmo. Ele não tem a primeira irmã, não tem a primeira dama, mas tem a primeira irmã. Pois é.